Oi gente, tudo bem? Bom, quem aí adora colocar a mão na massa? Eu tô aqui, nesse meu quarto no Guarujá, pra contar pra vocês como que eu transformei ele em 24 horas de uma base super neutra e sem graça, com toques super legais e coloridos. Bom, qual foi a primeira ideia de todas? Como vocês estão vendo aí, aqui era tudo da mesma cor, né? A gente não tinha cabeceira e o que eu achava que faltava aqui, né? Um toque de cor, algo mais descontraído. Então, essa moldura aqui, ó, ela é um roda-meio, tá? Da Santa Luzia e ele é de poliestireno. Então, o que é legal? Você consegue comprar essa barra em home centers, tá? E aí você mesmo aplica, faz o corte, né, certinho pra ficar do tamanho certo da sua parede. E é super fácil. A gente mesmo cortou com uma serrinha e depois a gente aplica com uma cola que também vende nesse home center. E você vai passando com uma espátulazinha, vai fixando, é uma cola super simples. E você consegue já delimitar o local certo da sua pintura. Dica importantíssima. O que importa aqui é o nível. Então, você precisa ter um nível bem preciso para poder deixar bem retinho e não ter nenhum problema da moldura cair em determinado momento, né? Então, compra aí, acho que vale o investimento, né? De você comprar aqueles níveis de água para ver se tá direitinho. Porque às vezes a gente pode até medir do piso, tá? Só que às vezes o piso tá um pouquinho desigual e essa moldura acaba ficando torta também. Acendi a luz aqui para vocês verem essas arandelas, já falo sobre elas. Bom, depois que você aplica essa moldura, né, ela precisa aí de algumas horas para secar. Mais ou menos umas 2 horinhas antes de aplicar a primeira demão da tinta. Quando você aplica a moldura, é importante você vir calafetando aqui a parte de trás. Então, pegar um pouquinho da cola e vir passando, porque a parede nunca tá 100% reta. Então, sempre vai ficar uns buraquinhos aqui. Então, vai passando, a gente colou uma fita crepe aqui e veio passando essa massinha pra fechar todos esses buraquinhos. Depois, aproveitando a fita colocada, a gente já veio aplicando a primeira demão. A gente escolheu esse azul, que é da Souvenir, chamado Azul Infinito, para trazer esse ar de praia, né? Então, como aqui a gente tá do lado da mata, a gente já tem um verde lindo, então eu quis trazer o azul remetendo ao mar. Bom, depois que você aplica a primeira demão, você precisa esperar também umas 2 horas para secar, para você poder aplicar a segunda demão. Isso tudo depende de como tá o tempo. Se tá muito úmido, precisa esperar um pouquinho mais. Você vai sentir, só você colocar a mão que você vai ver se a tinta tá ou não tá seca. Ah, gente, uma dica bem importante é o seguinte: lembra que fazer a pintura em si é o mais fácil. O mais difícil é proteger sempre as laterais. Então, é muito importante que você passe a fita bem direitinho nos encontros da parede que você vai pintar e das paredes que você não vai pintar. Mesma coisa vale para o rodapé, tá? E aqui também o armário. Isso é muito importante, porque o acabamento final faz toda a diferença. Você passa a segunda demão, espera secar também, para daí você tirar toda a fita aqui em volta, né? E aí você tem aí a pintura feita. Gente, essas arandelas também deram um toque super legal e elas são super fáceis de instalar. Porque ela tem o próprio fio saindo dela, ligando ali embaixo na tomada. Então, a gente sempre tem uma tomadinha do lado, né, dos 2 lados da cama. É algo que vale super um investimento, que é baixinho também. Você prende na parede e não precisa de nenhuma reforma, não precisa puxar nenhum ponto de energia. E também ela já traz aí um arzinho bem legal para composição e a gente usou aqui com lâmpada de filamento. Ainda sobre iluminação, olha só, a gente comprou esse pendente, que ele é um estilo de pendente átomo, mas ele é um pouquinho diferente, porque o átomo, ele é mais na diagonal, né, mais desigual. Esse aqui, ele é mais reto, mas super legal também. Então, ele é cobre, então a gente seguiu com cobre, tanto no pendente quanto nas arandelas. É legal porque ele tem bastante lâmpada, então como aqui a gente não tem forro, olha só, ele ilumina bem, né, diferente de uma lâmpada só. Então, aqui tem essa mata, né, não tem tanta luz, então isso trouxe mais iluminação pro quarto. Outra sacada super legal foi usar essas alcinhas de couro para sustentar a prateleira. Gente, isso também é super baratinho. Essas alcinhas, elas são de couro de verdade, tá? Então, eu procurei na internet uma que fosse de couro. Quando ela é de couro, ela é peludinha assim aqui atrás. Pra que fosse algo um pouco mais resistente, porque aqui tem muita umidade.
então eu não quis arriscar. E aí, você pode comprar a prateleira pela internet mesmo, e aí você usa pra apoiar uns quadrinhos, que daí dá um toque super legalzinho também, mais descontraído, ao invés de pendurar os quadros. Vou virar aqui um pouquinho pro outro lado, e temos uma poltrona Acapulco, que é outra poltrona bem legal, porque ela tem um preço super acessível, ela vende em várias lojas na internet e ela é super confortável. Então, a gente usou aí a mesma cor, né? Uma cor bem parecida. E a gente trouxe mais um toque de azul pro quarto. E aí, outra dica super legal é usar esses ganchos de madeirinha na parede e deixar para pendurar bolsa, chapéu, lenço. Então isso também completa a parede, né? Aqui no caso é um paredão e é legal porque ele traz aí um movimento também para essa composição. E esses ganchinhos, eles vendem na internet, ó, eles são de pinos, tá vendo? É super fácil de encontrar, super fácil de instalar, inclusive até tô querendo colocar mais para completar ainda mais aqui o espaço, então é uma dica legal também. Bom, aqui falando sobre essa cabeceira estofada, gente, a gente também comprou pela internet e a gente mesmo instalou. Super fácil, ela vem com 2 ganchinhos, um de cada lado, e você instala na parede um ganchinho e o outro que fica na cabeceira, ele só encaixa. Então você vem com a cabeceira mais alta, desce e ele encaixa. Olha só, ela tem essas taxinhas, ela é de linho, olha que linda. E ela super completou aqui o espaço, né? Acho que era essencial ter uma cabeceira, apesar da tinta colorida aqui atrás, a cabeceira estofada complementa aí a ideia de aconchego. Agora fazendo um resumão da ordem que você tem que fazer as coisas. Primeiro de tudo, instalar a moldura. Então, quando você instala a moldura, você deixa secando. Enquanto você deixa secando, você vai protegendo aqui as laterais para vir com a pintura depois. Não esquece de calafetar a parte de cima para esconder os buraquinhos que ficam entre a moldura e a parede. Segunda etapa. Depois de secar essa moldura, você já pode vir e aplicar a primeira demão. Espera mais ou menos 2 horas, vê se tá seco e aplica a segunda demão. Dependendo da tinta que você tiver aqui atrás, você vai ter que aplicar 3 demãos, né? E dependendo da cor aí que você escolher, se de repente for uma cor muito clara, talvez você tenha que aplicar 3 demãos. Para aplicar esse pedacinho, a gente usou 1/4 de tinta, que é aquela latinha menor, tá? E deu certinho, a gente usou exatamente a lata inteira aqui. Mas você tem que avaliar isso com a cor que você já tem e com a nova cobertura. Terceira etapa, depois que tiver tudo seco, você tira as fitas, tá? E aí você já tem a tinta pronta para poder trabalhar em cima. Bom, aí a gente primeiro instalou a cabeceira, porque era o mais importante. Então, a gente mediu certinho o local da cama para poder fazer a instalação da cabeceira exatamente onde a cama ia ficar, porque a cama tem que ficar bem centralizada nela. Quarta etapa, depois da cabeceira instalada, a gente instalou as arandelas, né? Porque a gente conseguiu ter a distância certinha dos 2 lados para ficar bem simétrico. E aí, depois de tudo, a gente instalou também a prateleira, que também tá bem centralizada aqui com essa cabeceira. O pendente também ele pode entrar aí independente da etapa, porque ele não atrapalha. Então vai quando você conseguir comprar, você já pode instalar, porque não tem nenhuma interferência aqui com o resto. E os ganchos a mesma coisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Do It Yourself. Eu adoro colocar a mão na massa, então sempre que é algo mais simples, eu prefiro fazer do que contratar alguém. Além de economizar, eu gosto de eu mesma saber que eu transformei o meu espaço. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, comenta aqui e me conta o que você achou. Beijo e até o próximo. Tchau!